Olá, começa agora na sua TV Assembleia o Contraplano, nosso encontro semanal para falar de temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. 33 milhões de brasileiros passaram fome no ano passado. Foi o que revelou um levantamento feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. O levantamento também mostrou que mais da metade dos brasileiros viveu com algum tipo de insegurança alimentar em 2022, seja por não ter o que comer ou não consumir a quantidade e com a qualidade ideal. Depois de 8 anos, o Brasil voltou a figurar oficialmente no mapa da fome divulgado pela ONU. Mas qual o motivo desse retrocesso em nosso país? Porque o Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, convive com essa contradição. E como enfrentar o problema da fome? O Contraplano está começando. Para construir o programa de hoje, recebemos a secretária adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional, Lurvídia Caldas, o coordenador nacional do Movimento Sem Terra, Elias Araújo, e o economista e doutor em políticas públicas pela UFMA, Ribamar Sá. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Eu queria que a gente começasse falando por que o Brasil retrocedeu e voltou ao mapa da fome. Começando com a senhora. Confirmando o que foi falado anteriormente, o segundo Vigisan, em 2022, que é o inquérito nutricional sobre segurança alimentar, ele veio apontar realmente que o Brasil sofreu esse retrocesso voltando ao mapa da fome. Isso se deve a todo um conjunto que podemos elencar. Não vamos aqui atribuir somente a questão da pandemia do Covid-19, mas nós tivemos um fator agravante que foi o desmonte da política pública, onde as pessoas tinham um acesso a todos os programas, os benefícios, e isso deixou de acontecer com regularidade como vinha sendo antes. Então, esse fator também levou as pessoas a não ter acesso ao que comer, a comprar a comida. Então, a pessoa que passa fome não é por falta de alimento, isso aí nós temos clareza, né? Mas muitas vezes é porque ela não tem o valor suficiente para garantir as suas alimentações diárias, ou no mínimo as 3, como é dito, o café, almoço e o jantar. Elias, concorda com a resposta da secretária? Então, Fábio, eu concordo plenamente com isso. É um conjunto de fatores que a gente tem que levar em conta. Eu acho que a gente teve no país um movimento muito bom que foi a partir de programas estruturantes, programa de Bolsa Família, o programa Fome Zero. Esse foi o caminho para o país sair da fome. Mas você tem um programa desse porte ligado a esse conjunto de fatores, né, que foi mencionado, e que tudo isso se desmontou. Tudo isso cai por terra e você não pode resolver um problema tão histórico no país, como é o caso da fome, para um único instrumento. Então eu acrescentaria a esses elementos que a companheira já traz, o elemento da crise econômica, o preço dos alimentos e tomada de decisões que custou caro para o país. Teve uma mudança política, um redirecionamento dos programas sociais e esse desmonte deixou a população brasileira numa situação de insegurança, né, de vulnerabilidade. E associado a isso, a gente teve um agravamento com políticas voltadas para outros interesses. Programas como fortalecimento da agricultura familiar foi secundarizado em função do avanço da produção de commodities para atender interesses externos de multinacionais, e isso fez com que se praticasse várias situações que levou a esse quadro, como por exemplo o fim do estoque de alimentos. Então, um estado como o do Maranhão, um país como o Brasil, em tempo de crise econômica, em tempo de pandemia e estoque zero de alimento, não podia dar em outra coisa, foi um aumento realmente do quadro de fome, e a gente tem isso muito bem datado, muito bem demarcado na conjuntura brasileira.
né, aqueles dados positivos do mapa do combate ao mapa da fome, ele se reverte ali, né, quando alterando o quadro de 2014. 2019 você já tem o aumento da crise. 2022, você mesmo demarcou no início, acrescenta 14 milhões de pessoas com fome no Brasil. Isso tem que ser discutido, isso tem que ser combativo, com um conjunto de políticas, não pode ser uma só. Professor Ribamar, o senhor gostaria de acrescentar algum fator a mais? E aí aproveito também para que a gente possa pensar historicamente. A fome é um problema histórico dentro do nosso país? Sem dúvida, e eu não só concordo com o que dizem os meus colegas, como eu inclusive faria uma provocação que nos custa muito caro quando a gente não consegue fazê-la. Assim, por que as pessoas precisam de dinheiro para comprar alimentos? Eu acho que aí tem uma questão ética da humanidade. Quer dizer, quando nós mercantilizamos tudo, inclusive a comida, nós precisamos nos dar conta do seguinte: podemos viver sem comida? Se nós respondermos que é possível viver sem comida, se a gente pode comprar, a gente come e vive, se não pode comprar, não come, aí tudo tranquilo. Mas isso é uma questão da nossa ética, de como é que a gente encara a humanização. Então, nesse sentido, todos os programas, todas as ações de combate à fome e de garantia de acesso ao alimento estão dentro dessa ética. A gente aceita que a comida seja uma mercadoria. Por isso, então, nós temos que enfrentar esses problemas de crise econômica, esse problema de falta de renda das pessoas. Agora, nós podemos questionar isso. Quer dizer, educação, por exemplo, que é aquilo que nos torna propriamente humanos, e comida, que é aquilo que garante que nós sejamos seres viventes, então nós não podemos deixar à mercê das circunstâncias de mercado. Nós tínhamos que ter aí uma ética de garantir que a sociedade, as diferentes sociedades historicamente, elas pudessem trabalhar pela emancipação humana. Significa a gente se ver livre desses problemas básicos que são, por exemplo, o acesso a alimentos. Então, nesse sentido, eu estou plenamente de acordo com os meus colegas e acrescentaria essa provocação para a gente conversar aqui. Agora, secretária, é impossível pensar a fome sem falar da desigualdade social, não? Sim, com clareza. E essa questão no nosso país, ela também é histórica. Não há uma distribuição de renda digna para as pessoas. Então, é uma minoria que tem acesso a um poder aquisitivo que garanta para ele essa alimentação, o poder de compra, e cada dia mais a gente percebe que as pessoas estão perdendo esse poder de compra. E aí nós poderíamos dizer que as políticas públicas, elas devem entrar como um enfrentamento a todas essas questões, com ações relevantes que possam adicionar à vida das pessoas, né? Nós acreditamos que esse novo momento que nós estamos vivendo de reconstrução também vai ser muito favorável para que as pessoas possam voltar a acessar os seus benefícios pensando socialmente, né? E eles possam, com isso, adquirir uma certa autonomia para gerir a sua vida diária. Elias, quando a gente pensou, a ONU disse que o Brasil estava fora desse mapa da fome, e se vinha de um conjunto de políticas. Você falou no Fome Zero, né, que na verdade era um guarda-chuva, onde havia uma série de projetos que combatiam a fome e combatiam a pobreza. É indissociável pensar dessa forma, para que não se pense a fome apenas como um programa paliativo, mas que seja uma política pública estruturante? A gente tem que não só valorizar, mas dentro disso que o professor Ribamar, inclusive, falou agora há pouco. Fome se combate com comida. Uma família brasileira é visitada, ela só almoça e não janta, tem um indicador de fome ali. Precisa chegar o alimento. Portanto, um programa que distribui comida, e aí eu valorizo todos. É o banco de alimento, é o restaurante popular, é a cesta básica, é o Bolsa Família. O programa Fome Zero iniciou bem isso, construiu um caminho que é o do atendimento, da atenção mínima. Uma segunda coisa que eu acho que é muito importante que o país vivenciou
é o fato de esse programa ele estar ancorado, estar vinculado a esse conjunto de questões que a gente está falando, que são os condicionantes. É importante que a mesma família que recebe o Bolsa Família, o filho esteja assiduamente na escola, né? O que a gente viu nos últimos anos foi uma negligência disso, um negacionismo de coisas que no passado estavam condicionadas a um programa de alimentação, como, por exemplo, cuidar bem da família na atenção básica à saúde, vacinação em dias e etc. Esse conjunto de fatores fez com que o dado oficial de fome fosse tão pequeno que saiu das estatísticas, abaixo de 2,5%. Ficou dentro da margem de erro. Se você recupera depois apenas o que ganhou mais força midiática, que é o Bolsa Família, que é o cartão do auxílio, que é o cartão da Bolsa Família, isso pode ter uma força midiática. Alguém já falou isso de um instrumento eleitoreiro. Mas ele vai amenizar a situação apenas. Eu gostaria que, desse momento da história, a gente tivesse estar discutindo o passo seguinte da segurança alimentar, que é do desenvolvimento, que é o da inclusão. E, nesse sentido, eu acho que o Brasil retrocedeu, vai ter que voltar a uma pauta lá do 2003, que é do atendimento, que é de chegar à comida, que é de valorizar o instrumento do Bolsa Família. Mas a história está cobrando da gente. Aquela terra concentrada não distribuída e que não assentou a família na terra para que ela produza sua comida está fazendo falta agora, né? O baixo indicador de desenvolvimento que impediu de que os pobres participassem dos programas sociais, por exemplo, quando se abre um programa de compra de alimentos, o governo cria esse instrumento, é importante que o agricultor tenha o alimento para vender. Ele só consegue vender acessando crédito, assistência técnica e os meios de produção. Tudo isso está sendo justificado por um ambiente de crise de vários tipos. Crise ambiental, crise financeira, crise política, mas assim, o retrocesso não pode ser entendido apenas como indicador de fome, mas um retrocesso mesmo das políticas de inclusão. Então eu acho que tudo isso, Fábio, está conectado, está junto, né? E eu provocaria a gente discutir esse conjunto. Não vamos achar de que é menos importante a distribuição do alimento, mas é importante que a gente retome de novo esse caminho, acho que a palavra é esse caminho, no sentido de superar esses indicadores que o país está vivendo. Professor Ribamar Sá, qual foi o grande êxito desse conjunto de programas que foi lançado para que na época, em 2014, né, o Brasil pudesse ter saído desse mapa da fome? Isso. Então, vamos entender o Fome Zero como uma estratégia, quer dizer, uma estratégia de combate à fome e, portanto, de garantia de acesso a alimentos. Havia, inclusive, uma frase muito conhecida, que quem tem fome tem pressa. Então, você precisa garantir o acesso aos alimentos àquelas pessoas que estão passando necessidades nesse momento. E, alarmantemente, nós estamos hoje com 33 milhões de pessoas passando fome. Mas a estratégia Fome Zero era muito mais que isso. Por isso que ela foi exitosa e foi exemplo para o mundo inteiro, né? Podemos identificar, por exemplo, 4 eixos dessa estratégia. Um é esse eixo de garantir acesso aos alimentos. E como é que garante acesso aos alimentos? Garantindo renda, já que a gente vive numa sociedade que mercantiliza a comida. Então é preciso que as pessoas tenham dinheiro. Por isso a importância do programa Fome Zero. As redes locais e regionais de segurança alimentar, que onde a gente vai encontrar os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias. O programa de acesso à água potável, o programa Cisterna, a construção de 1 milhão de cisternas, e entre outras ações que inclusive reúne ações da iniciativa privada, né? Agora, não basta que as pessoas acessem os alimentos hoje, é preciso que a gente garanta que as pessoas tenham estabilidade em suas vidas e saiam do ciclo de pobreza. Por isso, é muito importante que a gente tenha um fortalecimento da agricultura familiar. Nesse sentido, a estratégia Fome Zero, daquele contexto de 2003 em diante, ela garantiu efetivamente o fortalecimento dos mercados, tanto que um dos eixos dessa estratégia era, por exemplo, a garantia da
produção e da compra desse alimento da agricultura familiar, que é um dos aspectos que o Elias levanta aqui. E o programa mais conhecido é o PAA, né, nessa estratégia, mas o programa de aquisição de alimentos, né? O programa de aquisição de alimentos, mas também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que o Brasil tem um dos públicos assim mais numerosos no mundo todo, são cerca de 34 milhões de escolares. E você imagina a demanda por alimentos saudáveis, né? Então, esses são fatores que de fato ajudaram muito na estratégia. Mas existe um outro fator que sem ele a gente não teria obtido o êxito que obteve. Qual é? Eu vou pedir para o senhor falar desse fator no próximo bloco, tá bom? Que a gente vai ter que ir para um intervalo agora. Vamos para o intervalo, na volta continuamos a nossa conversa. É um instante só. O Contraplano está de volta pela sua TV Assembleia. No programa de hoje, estamos conversando sobre segurança alimentar e combate à fome. E a palavra estava com o professor Ribamar, que ia falar de um outro fator importante, professor. Isso, então. O recurso público precisa ser bem aplicado. Por isso, toda política pública necessita o controle social. Então, um dos eixos que garantiram esse nosso sucesso é o eixo do controle social, onde, inclusive, a sociedade se organiza para propor e definir as prioridades, mas também para fiscalizar se a aplicação daquele recurso está sendo feita da forma mais adequada, né? E esse conjunto de ações, né, garantiu que nós, de fato, retirássemos as pessoas da situação da extrema pobreza, porque quando você abre espaço para uma família, para que ela possa garantir o acesso aos alimentos, isso a gente talvez não consiga imaginar, porque é algo que precisa vivenciar para imaginar, o quanto é humilhante para uma família não ter o que comer. Para uma mãe ou um pai em que as crianças estão pedindo por comida e as pessoas não se sentem capazes de fornecer o mínimo para seus filhos. E eu queria talvez ilustrar isso, porque eu acho que é muito interessante que o público saiba disso. Há relatos de casos no Nordeste brasileiro, mas não só, também em muitas partes do mundo, em que as mães adotavam como estratégia para que os filhos adormecessem, colocar pedras em panelas e colocava essas panelas para ferventar essa água e os meninos pediam comida e as mães diziam: meu filho, aguarde que a comida está sendo preparada. Então até que essas crianças adormeciam de cansaço. E agora você imagina o quanto essa é uma situação que nenhum pai, nenhuma mãe consegue imaginar, né? Quem não passa por isso consegue imaginar a dor que isso representa. Portanto, o combate à fome é uma questão de princípio humanitário, não é de boa vontade, não. É uma questão de princípio. Enquanto houver uma pessoa que não tem acesso ao alimento, nós precisaremos das políticas públicas que garantam o acesso ao alimento. Mas essas políticas públicas não são só de fornecer alimentos. Como bem destacou a secretária, é necessário que essas políticas públicas sejam estruturantes também, e assim como o Elias aqui está destacando, é preciso que haja a produção. Só se distribui aquela riqueza que existe. Não dá para distribuir o que não existe. Portanto, é muito importante o apoio à produção, a valorização à produção, para que a gente possa garantir nessa estratégia de êxito da política de combate à fome e de combate à pobreza no Brasil. E já que a gente está falando de políticas públicas, quais são as políticas do Estado, secretária? A gente tem o restaurante popular, a gente tem o banco de alimentos. Que políticas são essas, né? Programas e políticas que o Estado vem desenvolvendo nesse enfrentamento à fome e na garantia da segurança alimentar? Tá. Nós reforçamos o que o professor Ribamar coloca, né, com relação a quem tem fome tem pressa. É uma frase do Josué de Castro, um grande estudioso na área da educação alimentar e nutricional. E o direito humano à alimentação adequada e saudável está preconizado em legislação, né? Não tem como fugir dessa realidade.
o Estado tem que prover alimentos àquelas pessoas que não têm como adquirir o seu próprio alimento. Então, hoje, a política de segurança alimentar a nível de Estado, ela tem sido referência para todo o país, digamos assim. Hoje, nós temos o maior número de restaurantes populares da América Latina. Para dar esta resposta, quem tem fome tem pressa. E que muitos acham, criticam, né, até que são ações paliativas. Dentro do contexto da segurança alimentar, tem que existir o eixo emergencial, o eixo estruturante e o eixo de educação alimentar e nutricional. Então, nós cumprimos com esses 3 eixos, né? E quando se fala na questão emergencial, estão incluídas aquelas pessoas que muitas vezes elas fazem uso do restaurante popular. Você já pensou em uma família, como nós temos, a maioria dos casos são famílias supernumerosas, de 9, de 10 filhos, e que estão com uma alimentação garantida. Então, no estado do Maranhão, o que nós denominamos de equipamentos públicos em segurança alimentar, inicia com os restaurantes populares, o banco de alimentos, né? Nós temos 2, um Imperatriz e um aqui na Ceasa, localizado em São Luís, e nós temos as cozinhas comunitárias. Inclusive, o Maranhão é o único estado que tem uma cozinha quilombola, né? No município de Alcântara, lá em Marudá, pensando nos povos e comunidades tradicionais. Mas nós temos muitas outras ações de enfrentamento a nível de programas de governo do estado, situado na sede, como também em outra secretaria. Nas sedes nós temos o que eu já citei, Banco de Alimentos, Restaurantes Populares, mas também nós temos o Programa do Leite, foi colocado aqui, o PAA. O PAA ele se dá em 2 modalidades. PAA Alimentos, que está com a SAF, que também é uma Secretaria de Estado. De Agricultura Familiar, né? De Agricultura Familiar. E o outro é o PAA Leite, que está nas sedes, né? Sob a responsabilidade desta Secretaria Adjunta que nós coordenamos, que é a de Segurança Alimentar e Nutricional. E temos outros, nós temos a questão dos poços, né, que é necessário que a pessoa tenha água, tenha condições até para trabalhar com a agricultura familiar. Se não tiver água na comunidade, isso fica muito difícil. E pensar na infraestrutura, como escoar, aliás, esses alimentos que devem chegar até o ponto de comercialização, se não tiver uma infraestrutura boa, as estradas, né, para que possa chegar a esses alimentos. Então, nas sedes também, nós temos o programa de água e um programa bem interessante que vem fazer o contraponto, que não é voltado somente para a oferta de refeições, mas ali cria uma possibilidade da pessoa ter uma autonomia com sua própria renda, que é o programa Mais Renda, né? Distribuído já em muitos municípios do estado do Maranhão. Inclusive, está sendo agora distribuído em todo São João, local, os carrinhos do Mais Renda. As pessoas tendo oportunidade de ter o seu recurso garantido com o seu trabalho a partir de uma oportunidade, de uma capacitação dada através da Secretaria de Desenvolvimento Social. Agora, Elias, com todos esses programas, como é que o MST e outras organizações da sociedade civil, os agricultores, que bem vocês destacaram já, os agricultores familiares, da importância de trabalharem nessa temática, né, se articulam com essas políticas, com esses programas desenvolvidos, por exemplo, pelo Estado? Muito bem. O professor Ribamar já trouxe esse tema do controle social, isso é importante. A secretária Elovídia está trazendo aqui esses instrumentos todos criados. E esse é o papel da sociedade civil, o papel dos movimentos sociais, que é continuar mobilizando para ter essa participação, ter esse acesso, né, a mais direto aos programas. E nesse sentido, a gente tem até falado que essa é a missão de um movimento como o nosso,
E quando eu falo do movimento sem terra, eu estou falando de uma parcela grande da população que conseguiu ter acesso à terra, que está em áreas que é área da União, que ocupa em usufruto. E a missão das pessoas que chegaram, que tiveram acesso a essa terra, é de fato se colocar, né, na tarefa de produção de alimentos, né? Por duas razões. Primeiro, que esses programas todos que a Lovídia falou, eu acrescentaria mais aí a Conab, o papel da Conab nesse aspecto todo, o papel do Procaf que está ali na SAF, e atingiria ali dois objetivos muito importantes. Um primeiro, que é o lance da qualidade do que as pessoas precisam comer. Acho que a qualidade dos alimentos está exatamente daquele alimento produzido localmente. Não é racional um alimento viajar, atravessar continentes para ser consumido, ele pode ser produzido localmente. O Maranhão é referência em independência de alimentos básicos. Isso é um problema de fato estruturante, tem que ser resolvido. E quando você produz localmente, você tem qualidade. A própria, né, preocupação, né, do agricultor com o seu entorno, né? Então, assim, a gente tem que cuidar disso. Nós somos aquilo que comemos. Nós somos resultado do alimento que a gente decide de comer. Mas tem que ter uma oferta. E, assim, não é fake news. Quem produz alimentos é a agricultura familiar. 70% dos alimentos consumidos é da pequena propriedade, né? Inclusive, até fazer um parênteses, esse dia saiu uma pesquisa sobre os alimentos orgânicos consumidos na sociedade do Rio Grande do Sul. E quando se pergunta ao consumidor qual é a marca do produto que você consome, a maioria não sabe. Mas o primeiro produto que foi identificado ali com 16% do consumidor foi a marca Terra e Vida, é uma marca da Reforma Agrária. A segunda marca também, ou seja, a referência de produção de alimento saudável é da agricultura familiar. Então, nesse sentido, a gente dialoga nesse sentido, buscando o acesso. O mínimo 30%, que é a lei, deve ser comprado da agricultura familiar. Qual é o segundo aspecto, além da qualidade do alimento? É também aquilo que o professor já mencionou, é combater a pobreza. E quando você decide, um gestor no município decide, quando um diretor da escola decide, quando o governador de estado decide fazer o uso da legislação e comprar da agricultura familiar, ele cria uma dinâmica de circulação de produtos e de renda no município que desenvolve a economia. Eu acho que esse é um marco importante. A gente conhece o Maranhão de uma referência de ser um estado de grandes contradições, uma economia de enclave. Você tem grandes projetos, megaprojetos, uma renda altamente concentrada e um bolsão de pobreza muito grande. Quando eu vendo para o restaurante popular, que a secretária Lovídia está falando, eu estou combatendo isso, eu estou permitindo com que os pobres saiam da margem, né, de não comercializar para passar a comercializar. Quando eu comercializo, eu organizo a produção. O que organiza uma produção na sociedade não é o fato de você ter um crédito, é você ter aonde vender a sua produção. Eu acho que é isso, a melhor forma de dialogar é dessa forma, é exigir o cumprimento da lei, exigir que no mínimo 30% da agricultura familiar seja assimilado por esses programas e você garantir essa qualidade aí que a gente está falando, né? Essa concertação aí de sociedade civil, de Estado, mesmo de iniciativa privada, ela é um modelo fácil de se fazer, professor? Não é fácil trabalhar com diferentes atores, mas não há outro caminho. É uma construção histórica, quer dizer, a participação social é uma construção de sociedades democráticas e nós efetivamente não sabemos o que é democracia. Se olharmos a nossa história, nós temos mais períodos sobre regimes ditatoriais do que oficialmente democráticos. Mas a democracia não é um regime somente, é uma construção, são valores, a democracia são valores. E tem a ver com a nossa capacidade de usar o tempo livre para se humanizar. O que é que os gregos faziam, embora num percentual muito pequeno da população, mas os homens livres da Grécia, eles, que é esse nosso modelo de democracia, eles podiam decidir as coisas e construir os valores. Então é isso que nós precisamos, é que as pessoas possam ter participação
e que os seus interesses sejam vinculados a um modelo de sociedade que nós queremos construir. Então, por isso, é muito importante que os movimentos sociais sejam ouvidos, é muito importante que as 305 etnias indígenas sejam ouvidas, é muito importante que as 5.000 comunidades quilombolas do Brasil sejam ouvidas, né? Porque são diferentes pontos de vista e diferentes concepções de mundo que vão, evidentemente, traduzir-se em diferentes prioridades. Então, nesse sentido, qual é, e a gente quando fala isso, as pessoas acham às vezes que o único modelo possível é o modelo da agricultura empresarial. Mas, na verdade, a agricultura empresarial ela não produz alimentos para as pessoas, ela produz mercadorias. Necessariamente tem que, para ter produtividade, vai ter que ter um acréscimo de químicos ali para poder, e de fertilizantes, para poder garantir que a produção seja lucrativa. Por que o produtor familiar produz comida limpa, livre de agrotóxico? Porque ele produz para comer. Então ele não vai produzir um veneno para o seu filho. Eu vi, por exemplo, isso, que é ilustrativo, eu vi o orgulho dos produtores familiares da Etiópia, quando naquele programa PA África estavam fazendo, inspirados nessa engenharia que o Brasil produziu, o orgulho dos pais dizendo: eu estou produzindo a comida que o meu filho consome na escola. E o filho na escola dizendo para os amiguinhos, diz: olha, esta comida foi o meu pai que produziu. Então, como isso tem um poder de animar e de fortalecer a vida comunitária. Então, não pode, como Elias fala, nós não podemos pensar em cadeias longas para alimentos. Por que nós não podemos consumir só, por exemplo, aqui no São Luís, as hortaliças do cinturão verde da ilha? Por que nós temos que comprar hortaliça que vem de São Paulo, viajam 2, 3 mil quilômetros no caminhão? Essa hortaliça, evidentemente, já vai chegar aqui com alguns dos seus nutrientes já diminuídos. E, além disso, qualquer que seja hortaliça ou uma fruta, para que ela chegue a ponto de ser consumida, ela precisa ser coletada antes do tempo. E aí a gente vai tendo um prejuízo que é... Então, só os movimentos sociais, só as diferentes vozes e essa concertação de diferentes atores é que poderá dar conta disso e estabelecer as nossas prioridades. Perfeito. Fechamos o nosso segundo bloco, vamos para mais um intervalo e na volta continuamos com o programa Contraplano. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano, aqui pela sua TV Assembleia. Hoje discutindo segurança alimentar e combate à fome. Os nossos convidados, a secretária adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional, Lurvídia Caldas, o coordenador nacional do MST, Elias Araújo, e o economista e doutor em políticas públicas pela UFMA, Ribamar Sá. Secretária, a senhora falou no bloco anterior que existe um programa para as comunidades quilombolas, né, de segurança alimentar. A minha pergunta vai no sentido do que a gente observou em nível de país no início desse ano, dos povos originários, os Yanomamis, né, lá na região norte do país, que a gente viu que muitos deles, muitas crianças, estavam com a segurança alimentar completamente comprometida e morreram, né? Também existe um trabalho com os povos originários aqui do Maranhão, nesse sentido? Sim, nós temos trabalhado numa ação conjunta, articulada, junto à CI, através do secretário Gerson, e nós temos buscado atender povos e comunidades tradicionais, com vários programas. A SEDES garante alimentação, inclusive observando qual a cultura alimentar, para que não se chegue a determinados municípios onde nós encontramos alguns e que têm os hábitos alimentares diferentes, para que possamos atender. Inclusive, nós temos uma das cozinhas que nós chamamos de Cressan, são 29, inicialmente foram chamadas de cozinhas comunitárias, mas que hoje são
transformadas em restaurantes populares, né? Foram chamadas de creçãs pelo modo que tem um diferencial dos restaurantes comuns, né? Foi financiamento do BNDES e muitas delas hoje estão pedindo, né, que reconheçam as comunidades tradicionais e esses restaurantes possam atender de forma que atende hoje a cozinha comunitária quilombola de Marudá. Tudo é uma questão de hábito, nós trabalhamos muito com a base de Alcântara, porque vocês sabem que ali, digamos assim, é uma dívida que nós temos com relação àquele povo que foi tirado do nicho deles, onde eles tinham uma alimentação garantida, né? A área pesqueira toda, marisqueira, e eles foram levados para uma outra área. Então, o próprio governo federal se preocupou em colocar essa cozinha no sentido de atender toda essa comunidade. E nessa gestão atual, há sim uma preocupação do governo, do nosso secretário, que essas comunidades possam ser atendidas com os programas sociais, os que já existem e outros que estão sendo pensados. Elis, o governo federal, esse novo governo que assume em janeiro, anunciou novamente, né, com a volta do Lula, que o combate à fome seria uma das prioridades. E duas medidas iniciais foram tomadas, né? Que foi a retomada, a recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que havia sido extinto pelo governo anterior, e também o PAA, em nível nacional, que a gente já falou aqui, o Programa de Aquisição de Alimentos. O que significa cada uma delas? Talvez até falando um pouco mais do Conselho, né? Já que a gente tem conversado nos outros blocos sobre o PAA, mas qual a importância desse Conselho de Segurança Alimentar? Sem o Conselho, eu acho que a gente não tinha avançado tanto, né? Faz parte do controle, faz parte de validar a política, faz parte de um processo de mobilização que é necessário. Então, o Conselho é obrigatório ser criado, né? E faz toda uma mediação entre a família, o público que precisa do atendimento, e o Estado e a sociedade como todo. Inclusive, queria até, por uma questão de reconhecimento, foi essa estrutura que o país tem que fez com que grandes setores da sociedade não sofressem tanto durante a pandemia. Lembramos aqui agora há pouco do como isso impactou, né? Então, existiu uma rede de solidariedade que faz parte dos atores que estão nos conselhos, mas também em outros espaços da sociedade. E o movimento dialogou muito com isso, né? No sentido de que a cozinha comunitária que foi falado aqui cumpriu o papel estratégico. As campanhas de solidariedade ela foi muito mais forte entre os pobres, né? Os preços praticados durante a pandemia foram diferenciados nas cooperativas de agricultura familiar e dos megas, né, oligopólios aí de mercadorias, como já falou o professor, né, que tem uma diferença entre alimentos e mercadoria muito grande. Então, assim, o movimento fortalece isso, a estrutura do CONSEA, né, e participamos, né, nos conselhos municipais, a nível de estado e a nível nacional. E o programa de aquisição de alimentos é o instrumento que a gente até já mencionou aqui, eu acho que o melhor instrumento, porque ele faz com que você promova essa oferta local de comida, né? E agora mesmo está tendo uma chamada, é importante esse programa que a gente está falando, porque até dia 30 encerra o período para a apresentação de projetos. A gente tem conversado também sobre isso, a necessidade do Maranhão se instrumentalizar para ter mais participação, né? É verdade que o Maranhão tem um dos maiores projetos que demarcou o combate à fome no Brasil, que é o de Alcântara, já foi mencionado, eu queria reforçar isso. Mas o Maranhão, apesar dos indicadores de fome, não é o estado que mais participa das políticas sociais. E um dos fatores, Fábio, é pelo fato de que ainda a gente tem que fazer um trabalho de casa muito forte, que é superar a informalidade, que é organizar, sobretudo, as comunidades rurais em associações e cooperativas, para que acesse instrumentos como esse, como o PAA, como o PROCAF, né, como o PRONAF e vários programas que podem ajudar a sociedade a se organizar, se instrumentalizar e captar esses instrumentos que permitem superar esses indicadores que a gente está falando.
Então, assim, o PA é uma das coisas que já voltou, ainda tem pouco recurso disponível, mas já está aberto para chamada de projetos, é importante a gente demarcar aqui. Professor Ribamar, com essa desarticulação dos programas de enfrentamento à fome, que a gente já citou aqui no programa, quanto tempo a gente vai voltar a dizer que o Brasil está fora do mapa da fome, né? Quanto tempo a gente perdeu, quanto tempo a gente voltou atrás? Bom, muito interessante a sua pergunta, porque nós estamos saindo de uma pandemia. Ainda bem que a gente não vive todo dia isso, né? Nós tínhamos vivido uma há 100 anos atrás e as pessoas que fazem estudos para ter essas projeções, estima-se que a gente leve uma geração inteira para recuperar-se dos danos de uma pandemia. Nesse caso aqui, nós estamos ainda numa situação mais delicada porque nós havíamos desmontado as políticas públicas de combate à fome e de redução das desigualdades. Enquanto nós tínhamos no passado um reajuste, por exemplo, do acesso à renda com o salário mínimo, que era feito com um reajuste acima da inflação de cada ano, nós tivemos aí um período em que, por nosso modelo de escolha, mas nós não temos mecanismos de controlar exatamente as coisas que se passam nos grupos privados, não? A população brasileira fez uma escolha no nosso regime de escolher os nossos representantes, em que foram impostas as políticas que a gente fazia durante 500 anos, e aí nós precisamos lembrar que durante 500 anos nós vivemos uma história de escravização das pessoas. Ela foi oficial por um tempo, a escravização não era algo ilegal, havia uma lei, mas há um valor correspondente. Então, uma sociedade que vem de uma herança escravocrata, ela vai ter valores escravocratas que vão perdurar por muito tempo e vão ser disfarçados. Por exemplo, naquele modelo que a gente tinha, isso dá para ver até na arquitetura, aquele modelo que a gente tinha de casa grande e senzala, nós vamos para a classe média ter apartamento com dependência completa de empregada, ou seja, uma mini senzala dentro dos apartamentos. Isso significa que nós temos valores que admite que existem pessoas de primeira classe e pessoas de segunda classe. Então, nesse sentido, não há como a gente prever que, mesmo remontando a nossa estrutura de políticas públicas, de redução de desigualdades e de promoção das pessoas, nós vamos demorar só uma geração para sair dessa situação das consequências da pandemia, né? Havia, um pouco antes do início do século XXI, uma projeção que no Brasil, o nosso acesso à educação, por exemplo, se a gente investisse todos os nossos esforços, a gente levaria 32 anos para chegar à situação que o Chile, por exemplo, já estava no final do século XX. Então, tendo desmontado toda essa nossa estrutura, aí nós teremos que trabalhar muito e sem ter uma estimativa, uma projeção clara de quando a gente supera isso, mas uma coisa tem que ser muito clara para a gente. Nós não temos o direito de não fazer nada. Por quê? Nós dizemos para os nossos filhos e para os nossos netos, eu te amo, meu filho. Então, eu vou dizer muito melhor isso para os meus filhos, com o mundo que eu vou deixar para eles viverem. Então, se eu aceito que as pessoas continuem tornando um mundo pior do que elas herdaram, significa que são palavras vazias eu dizer para a geração seguinte que eu tenho algum zelo com ela, que eu tenho algum amor pelos meus filhos, né? Então, nesse sentido, nós não temos, qual é a nossa certeza? Nós não temos o direito de cruzar os braços agora. E só para terminar essa minha provocação, eu lembro que quando o Bob Marley estava na luta pela paz na Jamaica, eles estavam organizando um show pela paz, ele ia participar desse show. Foram à casa deles e metralharam todos. Ele não morreu, salvou e ele estava 2 dias depois ferido, mas estava no show. Alguém perguntou, por que você está ferido, poderia não estar? Ele diz, olha, as pessoas que trabalham
para que esse mundo seja ruim, elas não tiram 1 minuto de férias. Por que eu vou tirar? Então, o nosso desafio parece ser esse, né? Nós não temos o direito de não trabalhar pela superação da fome e da desigualdade nessa nossa sociedade hoje. Bom, a gente está chegando na reta final do nosso programa. Eu queria deixar vocês, cada um dos nossos convidados, com 1 minuto para fazer as considerações finais, começando pela senhora secretária, por favor. Eu ratifico as palavras do professor Ribamar. Eu acho que nós não podemos parar. Temos sim que mostrar o que já foi feito e o que está sendo feito. A nível de estado do Maranhão, está aí claro para todos o acréscimo que nós temos de equipamentos públicos, quando muitos fecharam. Rio de Janeiro, São Paulo, regrediu, né? E hoje nós estamos recebendo vários estados, como recebemos a Bahia há 15 dias atrás, para conhecer a experiência de segurança alimentar do estado do Maranhão. Então, convidar também as pessoas da sociedade civil que possam se engajar nessa política, uma política de direito extremamente necessária para o atual momento. E o Conselho do Estado do Maranhão, ele é um conselho forte e atuante, que embora tenha o desmonte nacional acontecido, no Estado do Maranhão não parou. Várias ações sucessivas aconteceram, como panelaços nas comunidades, com o objetivo de mostrar a nível de Brasil que o Maranhão estava presente e queria avançar. E o diferencial também do Maranhão é que nós temos as nossas normativas próprias, né? Não é apenas o nacional que nos regula. Então, se o nacional desmontou, o Maranhão avançou, porque nós tínhamos legislação que nos orientavam, que nos deixavam à vontade para prosseguir. Então, a todos, vamos nos unir nessa causa pela segurança alimentar. Elias, 1 minutinho para você. Queria agradecer, né, e dizer que parabenizar por esse programa, por pautar esse tema. E também ratifico o que já foi dito, assim, não podemos descansar e vamos colocar nossa energia, nosso tempo, né, a serviço do combate à fome, de uma agenda socioambiental necessária e continuar nos mobilizando para que o Maranhão e o Brasil saia desse quadro de pobreza, de miséria profunda. Obrigado. Professor Ribamar, 1 minuto. Isso. O combate à fome é uma tradução do modelo de sociedade que nós temos. Aqui no Maranhão, ainda que nós tenhamos avançado bastante nessa estrutura pública, mas o nosso modelo de desenvolvimento é muito desfavorável. Nós tivemos, por exemplo, de 1996 a 2017, que são um intervalo aí dos censos agrícolas, teve o de 2006, nesse período nós tivemos uma redução de 176 mil produtores de arroz no Maranhão. Então, quando eu digo que nós não temos tempo não temos o direito de parar de trabalhar, né? Então um programa como esse aqui é muito importante para que as pessoas saibam disso. Então por isso eu agradeço e parabenizo também pela escolha do tema e a gente, enfim, tem a esperança de que sejam temas que estejam na ordem do dia em todos os meios de comunicação. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise da nossa edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.